Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje a gente vai trazer uma notícia muito importante aí sobre a reabertura do nosso estádio São Januário para receber, a nossa torcida com presença de público aí já a partir da partida contra o Coritiba, Ontem tivemos ali uma vistoria que aconteceu lá no Caldeirão por parte dos bombeiros, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e sobre o acordo que está muito próximo de ser ali assinado entre o Vasco e o Ministério Público, e também vamos falar bastante aí sobre a partida contra o Fluminense, partida essa que acontece no próximo final de semana no Engenhão, no estádio do Botafogo. Então, primeiramente, já quero convidar todos vocês a acompanharem, a assistirem o nosso vídeo aqui até o final. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e convido você que está chegando aqui pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família de quase 500 mil, de quase 500 mil inscritos no canal. Só você correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber aqui no seu celular um aviso, um recado, uma notificação assim que os nossos vídeos forem postados diariamente aqui no canal. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o próximo jogo, clássico contra o Fluminense, que infelizmente não poderá acontecer nem no Maracanã, nem em São Januário, partida essa que já tem local definido, e confirmado pela CBF, será aí no Engenhão, será no estádio Newton Santos, que é o estádio que é administrado pelo Botafogo, lembrando que o Newton Santos tem ali um gramado de grama sintética, um pouco diferente, a gente não está tão acostumado assim, a jogar em partidas, aí durante o Campeonato Brasileiro com gramados dessa forma, e apenas o estádio do Botafogo e do Atlético Paranaense, são dessa forma, mas enfim, foi o único local ali que teria, a possibilidade de receber um grande público, um local aí que poderia, de certa forma, trazer o torcedor do Vasco, que terá 90% da carga dos ingressos ali disponíveis para a nossa torcida, para empurrar o Vasco aí em busca dessa vitória contra o Fluminense. Lembrando que do lado deles, eles não terão o treinador Fernando Diniz, que levou um cartão vermelho, está suspenso, não poderá comandar a equipe na beira do campo. E do lado do Vasco, a gente tem dois desfalques confirmados. Gary Medel levou o terceiro amarelo, está suspenso, não pode jogar. E o Jair, que levou um cartão vermelho no último jogo após dar aquela cotovelada desnecessária e também levando essa suspensão automática de um jogo. A situação do Marlon Gomes é um pouco preocupante. Ele estava servindo a seleção brasileira olímpica, acabou ali tendo uma lesão no nariz, ele teve uma fratura nasal, voltou antecipadamente ao Vasco, está fazendo um tratamento, provavelmente poderá jogar. Não é certo ainda, mas a tendência é que ele atue com aquela máscara, que o Batman usava quando era goleiro do Vasco da Gama, ano passado na Série B. O Ramon Dias vai estudar o Fluminense, vai entender a melhor forma de jogar. Muitos dentro do Vasco já dão como certa a entrada do Dimitri Payet no time titular, depois da estreia dele no segundo tempo ali no último jogo, muito elogiado, muita gente aí pedindo para que o Ramon mude o sistema tático, deixe de jogar num 4-2-3-1 e passe a jogar num 4-4-2, povoando mais o meio de campo, e trazendo o Payet para ser titular ali ao lado do Praxedes, ao lado do Paulinho Paula e muito provavelmente do Marlon Gomes no meio de campo. Então a tendência é que o time que vai a campo deva ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, nas laterais, uma dúvida na lateral direita, se ele mantém o Robson Bambu ou se ele dá uma oportunidade ao Puma Rodrigues, que entrou ali no segundo tempo e foi bem na última partida. Na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga com o Maicon substituindo o Gary Medel, e ao lado dele o Léo Pelé, que deve herdar a braçadeira de capitão do Medel, que não poderá jogar. Meio de campo, acredito eu, que será Bruno Praxedes, Marlon Gomes, Paulinho Paula e o Payet, e lá na frente, Peck e o Pablo Vegetti, agora como jogador oficial do Vasco, ele que até então estava emprestado, mas ontem tivemos a confirmação da compra do atleta junto ao Belgrano lá da Argentina. Então essa deve ser a equipe, estou confiante, acho que o crescimento de produção, o time mais organizado, cada vez mais aí jogando com intensidade, tem tudo para fazer um grande clássico, tem tudo para fazer um grande jogo e buscar essa vitória e essa aproximação da saída da zona de rebaixamento já no decorrer das próximas rodadas contra o Coritiba e contra o América Mineiro. E lembrar, rapaziada, que
quiser fazer uma fezinha, né, que quiser deixar o seu palpite aí, ou no jogo do Vasco, ou em qualquer outra partida do Campeonato Brasileiro, os campeonatos europeus, que também estão aí se iniciando, nossa parceira do canal, a 1xBet, né, um dos maiores e melhores sites de palpites esportivos do mundo inteiro, patrocina Champions League, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, tá com aquela promoção bacana, né, de depósito de boas-vindas. Você que se cadastrar usando lá embaixo, no primeiro comentário, o link da 1xBet e o código promocional Mário Vasco, vai receber um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$2.000 no seu primeiro depósito. Então, quem quiser tirar proveito dessa parceria e ganhar esse bônus especial de boas-vindas, só correr no primeiro comentário fixado, clicar no link e pegar o código Mário Vasco para poder garantir a sua premiação. Beleza? E agora falar aí sobre esse assunto, né, que é muito importante, que é o acordo que o Vasco aí está muito próximo de conseguir com o Ministério Público, né? Anteontem tivemos ali uma visita do Corpo de Bombeiros a São Januário, né? Visita essa que foi ali para poder retificar todos os ajustes e melhorias que o Vasco já fez lá no Caldeirão, né? E, obviamente, ontem, né, a gente teve a informação que o Ministério Público soltou uma nota, né? O Ministério Público resolveu se manifestar publicamente sobre a reunião que aconteceu nessa quarta-feira com os representantes do Vasco e, de acordo com o Ministério Público, o Vasco está disposto a assinar um termo de ajustamento de conduta, que é o famoso TAC, para poder reabrir o estádio para a presença de público. O Vasco vai ter que mudar algumas coisas em São Januário, né, para conseguir voltar a mandar as partidas com a presença de público, e entre as ações previstas aí, né, são instalações de câmeras de alta resolução, facilitando a identificação de possíveis irregularidades e de catracas, né, que é ali onde você entra no estádio com reconhecimento facial para o ingresso do público. Com isso, provavelmente teremos ali o fim dos cambistas em São Januário, né, porque um cambista, quando ele compra ingresso, ele não vai poder revender esse ingresso para uma pessoa, porque precisará do reconhecimento, né, facial na hora da entrada. Então, notícia importante, né? E a instalação também de um posto avançado do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, que é o BEP, né, dentro de São Januário, aí, afirmou o Ministério Público. Então, eles soltaram essa nota, vou ler para vocês aqui na íntegra, né, para vocês poderem ficar por dentro de todas essas informações, que são as seguintes: o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, recebeu nessa quarta-feira representantes do Vasco para discutir os requisitos necessários para a assinatura da TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, para que São Januário volte a receber a presença de público. O local está impedido de receber público desde o dia 23 de junho, por determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após ter sido palco de conflitos durante a partida entre Vasco e Goiás. Como a Vasco SAF recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, para tentar reverter essa decisão, a atribuição para cuidar do processo passou a ser da Procuradoria-Geral de Justiça. Durante o encontro, os membros do Ministério Público receberam explicações sobre o plano de ação de desenvolvimento pelo Vasco para deixar o interior e o entorno do estádio mais seguros. Entre essas ações previstas estão instalações de câmeras, facilitando a identificação, catracas com reconhecimento facial e também prevista medidas para facilitar a entrada e o escoamento do público nas instalações de São Januário. Então, basicamente aí explicando, né, o que vai acontecer, quais são os próximos passos aí para a reabertura, e o acordo deve ser selado, deve ser assinado já nessa próxima segunda-feira, né, para que o Vasco aí já comece a comercializar ingressos quando necessário para o jogo contra o Coritiba. Então, notícia positiva, né? Demorou muito, acho que demorou muito mais do que precisava. Tive outros estádios aí passando por situações muito piores, muito mais complexas e não tendo esse tipo de punição. A gente sabe, contra o Vasco é sempre assim, né? Sempre tem que ser lutando contra tudo e contra todos. Essa é a nossa história, essa é a nossa tradição e, sem dúvida nenhuma, agora a gente vai voltar com tudo, com a presença da torcida, para sair dessa situação incômoda dentro do Campeonato Brasileiro e decolar aí para voos mais olhos dentro da competição. Beleza, rapaziada? Mais uma vez quero agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo, pedir para você não esquecer de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não está inscrito, compartilhar esse vídeo e convido também vocês a participarem do nosso grupo de WhatsApp que a gente criou para poder
inserir todos os vascaínos que já são inscritos aqui no canal do YouTube também lá no WhatsApp. O link está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo. Só você clicar, você já será direcionado diretamente para lá. E antes de terminar o vídeo, passar a bola para o Lineker, meu irmão, que também vai trazer notícias aí importantes do Vasco. Então não vai embora, o vídeo não acabou. Fique agora aí com as notícias em primeira mão do Lineker Beyond. Valeu, tamo junto. Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal Os Vascaínos. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo. Vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo a adaptação que o técnico Ramon Dias vem fazendo e realizando no elenco cruzmaltino. Jogadores da base que perderam o espaço e outros que são unanimidade para serem escalados pelo treinador. Vamos falar também muito sobre algumas conversas que aconteceram na ESPN. Eduardo Cudê classifica Ramon Dias como um treinador que cobra e exige muito. E também vamos falar aí de Mário Bittencourt, falando sobre Gabriel Peck. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral e corre lá nos comentários para deixar sempre a sua opinião. Então, estou contando aí com a sua ajuda e quem não é inscrito no canal, corre lá também para se inscrever e não ficar de fora de nada relacionado ao gigante da colina. Bom, falando aí sobre Eduardo Cudê, né? Eduardo Cudê foi a um programa da ESPN e quando era jogador do River Plate, trabalhou com o técnico Ramon Dias e classificou nada mais, nada menos como um treinador muito exigente, exigência máxima, chamou até ele, comparou com Satanás. Olha o nível aí do Eduardo Cudê, colocando o treinador vascaíno no seu nível máximo de exigência. Diz que também por conta disso, né, a performance desportiva em campo elevava, né, ele buscava trazer o jogador no ápice aí do seu desempenho técnico e também físico. Deu para perceber, né, que quando o Ramon Dias chegou no Vasco, até mesmo o diretor técnico Abel Braga deu uma entrevista ali, né, num podcast falando basicamente a mesma coisa. Falou que ele achava que cobrava muito até ver o nível de trabalho do técnico argentino no comando da equipe cruzmaltina, né? A gente começa a ver uma série de profissionais comentando sobre o nível de exigência aí do técnico Ramon Dias, ex-Al Hilal, campeão, né? Vice-campeão mundial aí pela equipe lá contra o Real Madrid na final, né? Nada de um título muito difícil, né? Então, cara, a gente vê que nós temos um treinador muito qualificado e também muito exigente. Mais uma vez aí, outro treinador, o Tchatcho Cudê, né? Quando era jogador do River, classifica aí Ramon Dias como um treinador muito exigente. Algo que a gente vem observando por conta dessa exigência é que o Vasco subiu de produtividade. É um time que entra em campo com uma estrutura de jogo, consegue manter fisicamente e vem evoluindo, né? Impressionante também a recuperação de alguns jogadores do elenco. Diga-se de passagem, o Maicon também vem jogando muito bem como treinador, né? E a gente vem também classificando outras questões. Falando de Ramon Dias, conversar um pouco com vocês sobre a respeito da base. O técnico não é muito de utilizar jovens jogadores. A gente começou a observar isso com a saída do Ryan, que era um jogador com Barbieri ali no final do percurso do Barbieri com a camisa do Vasco. Era um jogador importante para o setor ofensivo e após a janela de transferências e a chegada do técnico Ramon Dias, alguns jovens perderam completamente aí o prestígio, né? Perderam aí o espaço no elenco e não vem sendo muito aproveitados. Eu destaquei o Ryan, mas existem vários outros. Vou trazer aqui mais ou menos para vocês uma questão aí sobre o número de jogos como que diminuiu de muitos garotos da base, né? O Zé Vitor não tinha jogado ainda com o Ramon Dias, jogou quando o Ramon Dias chegou, né? Um ponto isolado nessa questão, mas o Miranda também ali manteve três jogos antes aí do Ramon Dias chegar e com o Ramon Dias também atuou 3 vezes, né? O Barros não jogou nenhum jogo após a chegada do treinador argentino e antes tinha jogado 6, sendo 3 como titular, mas diga-se de passagem, o Barros vem
de uma lesão, né? Vem se recuperando e muito por conta dessa questão não vem atuando. Já o Galarza é um ponto fora da curva, né? Antes do Ramon Dias chegar, ele jogou 9 partidas e com o técnico argentino ele só jogou uma e não foi como titular, né? Ele entrou no decorrer da partida. Então, já não é um jogador que não vinha sendo aproveitado. E lembrando que ele foi emprestado ao Talleres da Argentina, o volante Matias Galarza, né? Falando agora sobre o Marlon Gomes. O Marlon Gomes jogou 8 jogos antes do treinador chegar e depois jogou apenas 5, né? O Ryan, que é o ponto que eu tinha comentado, jogou 4 jogos, 3 como titular antes da chegada do técnico Ramon Dias e depois jogou apenas 2 joguinhos ali. O Eric Marcos também é um ponto aí que temos que destacar. O Eric Marcos jogou 8 partidas antes da chegada do Ramon e depois que Ramon Dias chegou, jogou apenas 2 partidas. É isso mesmo. E o que falar do Figueiredo? 11 jogos antes do técnico Ramon Dias, está vestindo a camisa do Cruz Maltino e após a chegada do treinador jogou apenas 4 jogos. Então é um treinador que tem a opção, né? Prefere escolher jogadores mais experientes. Diga-se de passagem, o Vasco também se reforçou muito bem aí nessa janela de transferências, né? Trouxe o Payet, que é um jogador muito experiente, o Verratti, artilheiro lá da Superliga Argentina ao lado do Michael Santos do Talleres. E a gente vem observando aí a escolha do treinador para atletas mais experientes. Vou falar mais uma vez, recuperou o Michael, né, 34 anos, vem sendo muito aproveitado nos últimos jogos e parece que o treinador prefere, né, jogadores um pouco mais rodados. Mas tem um ponto fora da curva nesse quesito. E o nome desse ponto se chama Gabriel Peck, né? O Peck é o único que vem aí com unanimidade, né, no elenco, vem atuando, sendo muito aproveitado com muita frequência nos jogos, titular absoluto do técnico Ramon Dias, muito por conta da sua versatilidade e também por ser um jogador que se entrega muito, né, para o setor defensivo quanto pro ofensivo. Então parece que dos crias da base, Gabriel Peck aí tem a maior frequência e é uma das escolhas para a equipe titular todos os jogos, né, até então, do técnico Ramon. É um jogador que a gente tem um apreço, né, um jogador que saiu da base, é um cria, a torcida gosta do Peck, terça parte da torcida, muitos criticam, mas também por conta de alguns desenvolvimentos que ainda precisa ser realizados no jogador, principalmente o último passe, alguns pontos que precisam ser trabalhados. Mas para Ramon Dias é uma das peças fundamentais para o time titular. E eu queria saber a sua opinião, se você concorda com o Ramon Dias nessa questão do Gabriel Peck, aí sendo um dos garotos mais utilizados, aí, principalmente na equipe titular. Corre lá nos comentários para deixar a sua opinião. E falando sobre Gabriel Peck, o nosso amigo lá na torcida Vascaínos, Léo Lacerda, eu assistindo o vídeo lá do canal, eu observei que ele trouxe, né, um comentário sobre uma participação do presidente Mário Bittencourt lá na ESPN, na Bola da Vez, né? Uma pergunta lá do apresentador dizendo que qual jogador serviria do Vasco para ele, em meio a Payet, Verratti, Medel, entre outros, né, jogadores que vêm se destacando. Ele simplesmente falou que o Peck cairia muito bem na equipe do Fluminense. Seria um flerte? Seria algo desse tipo? Algum interesse? Eu não sei. Mas estranho, né? O técnico Fernando Diniz, que conhece o Peck, que já trabalhou no Vasco ali, principalmente naquela fase de transição do jogador ali da base para o profissional. E agora o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, numa brincadeira ali, uma situação descontraída, fala que o Peck cairia bem na equipe tricolor. Queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Obrigado pela sua presença. A gente volta daqui a pouquinho para trazer mais notícias para vocês. Espero você lá. Se inscreva no canal, deixe seu like que ajuda a gente pra caramba. Forte abraço. Saudações, vascaínos.